Oi, Raquel, tudo bem? Muito obrigado por você ceder essa entrevista para mim, para mostrar um pouquinho sobre o seu trabalho. Eu gosto de mostrar cases de sucesso. Então, fala aí pra gente, conta o pessoal, seu nome, sua atividade, de onde você é, diz pra gente o que você faz. Oi, Sérgio. Meu nome é Raquel. Eu sou dentista em Joinville. Sou formada em São Paulo. Eu sou formada há mais de 20 anos. Sou especialista em prótese e implantodontia. Legal, Raquel. Raquel, me diga o seguinte, você disse, ou seja, a gente já bateu um papo, você me contou isso, você me disse, conta pro pessoal como era antes, né? Quando você atendia um paciente, quando você fazia um orçamento, né? Fazia uma avaliação e apresentava um orçamento, uma proposta de atendimento para o seu paciente. O que acontecia quando ele dizia que não, que ia pensar, que ia conversar com o marido, com a esposa, com a mãe, com alguém, e eu que não tinha dinheiro? O que você respondia quando o cliente te dava essas respostas? Conta pra gente. Quando o paciente falava que ia pensar se ia fechar o tratamento ou não, eu não insistia. Eu pensava assim, ele está no tempo dele, ele não tem dinheiro, coitado, não vou forçar a barra, e deixava ele pensar para casa. No máximo que a gente fazia era um cadastro básico do paciente, dava uma ligadinha, a secretária dava uma ligadinha, e, né, fulano, vai fazer, não vai, uma ou duas vezes. Mas a gente já pensa, né? Ele vai fazer pesquisa contra o dentista, se ele não gostar de mim, deve não ter gostado de mim alguma coisa, a gente já dá mesmo dando melhor. Então, a gente ficava na minha. Mas por quê? Por que você ficava na sua? O que impedia você? Que interpretação que você tinha? Por que você não argumentava com ele? Como é que você se sentia? Não, na verdade, assim, eu sempre me coloco no lugar do paciente. Eu sempre tive um atendimento muito humanizado e eu me vi assim, eu não gosto de ninguém forçando a barra. Se eu quero comprar uma coisa, eu vou lá e compro, entendeu? Se alguém fica, compra, 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 isso eu não admito, entendeu? Então, por me colocar sempre no lado do cliente, eu acabava deixando. Só que, por outro lado, depois de ter visto o curso, me abriu muito a mente, porque, poxa, às vezes você via que o paciente estava precisando, entendeu? Eu ficava com pena, poxa, ele precisa tanto de um tratamento e não tem condições, e não acha que não serve para ele, um monte de coisa. E depois de fazer o curso, né, eu aprendi que eu preciso explicar os benefícios do tratamento odontológico para o paciente, para ele ter consciência de que é necessário. Legal. E me diga o seguinte, o que foi... Vamos lá, você é aluna do Venda Turbinada, VT7, e eu entendi como era antes. E após e depois, né? Após o treinamento, após depois, não, após o treinamento, o que mudou? O que passou a ser diferente? Você passou a se comunicar diferente com o seu cliente? Como? Me dá um exemplo. Eu, por exemplo, sempre escutei bastante, né? O paciente senta na cadeira, eu pergunto qual a sua queixa principal, para saber se é estética, se é função, para a gente direcionar o plano de tratamento. Mas depois, eu sempre assim, agora eu estou vendo lá na frente, se o paciente não fechar o orçamento, não realizar, deixar para pensar e ir adiando esse tratamento, eu vejo que ele vai ser prejudicado, entendeu? Então, eu falo os benefícios dele fazer né, quais as vantagens dele fazer o tratamento e acabar com as objeções dele, que são várias, né? Que o paciente tem objeções de fazer, não tenho dinheiro, não tenho tempo, porque se eu trocar minha prótese, eu não quero que ninguém perceba que é nova. Tem vários casos disso. Estou muito velho para isso. Todo mundo tem, para pôr até casos de implantodontia. Nem vou usufruir dessa prótese, vou gastar tanto e não vou. Poxa, não tem nada a ver. Daí a gente aprende, né, como lidar com essas objeções, né, com várias provas sociais, tudo, né, outras técnicas. Mas é muito importante e o paciente acaba entendendo a importância de começar o tratamento naquele momento. Legal. Me dá um exemplo. Como é que foi o primeiro cliente que você atendeu após aprender algumas técnicas no Venda Turbinada? Como é que foi a situação? Bom, eu tenho uma cliente, até uma cliente antiga, que há muito tempo, assim, ela tem várias objeções. Ela tem dinheiro, mas ela, tinha medo, tinha um monte de fatores que impediam ela de fazer um tratamento mais indicado, que no caso era implantes, né? E como ela tinha dentes condenados, né, daí para serem extraídos,
Ela, eu vou pôr uma prótese simplesinha, por causa, né, vou colocar só uma prótese provisória, vai deixando, e estava nesse tempo faz tempo, e eu respeitando, porque eu não posso parar meu trabalho, eu não posso fazer repouso. E daí eu expliquei para ela, um dente com lesão, né, para quem que era um dente condenado. Se ela não extraísse aquele dente, entendeu? Que já o que poderia ocorrer se ela adiasse o tratamento? Se não colocasse implantes, né? Se não, no mesmo momento, o uso de uma prótese provisória por longo prazo. Eu fui explicando tudo o que ia acontecer se ela não resolvesse fazer o tratamento dela e conseguir enxergar os benefícios, entendeu? De fazer um implante de carga imediata, que ela já com os dentes, entendeu? Então, e ela já fechou o orçamento no mesmo dia, claro, dentro das, né, das condições dela, assim, e eu fiquei até assustada, eu falei assim, uma paciente que há muito tempo estava adiando o tratamento, e foi só de eu explicar para ela, quebrar essas objeções dela, ela já conseguiu entender a importância. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você tinha uma paciente que você fazia alguns tratamentos, explicava para ela que havia necessidade de fazer um procedimento definitivo para ela ficar logo tratada, resolver de uma vez, e ela não ia fazendo e empurrando, e você ia aceitando. Você me disse que dessa vez, então, quando a cliente fez de novo uma proposta de fazer o tratamento completo, a cliente disse que não, alegou todas aquelas objeções tradicionais, mas você argumentou de forma diferente. Por que você argumentou de forma diferente? Na verdade, foi o que eu aprendi no curso, entendeu? Porque essas objeções, às vezes, não são verdadeiras do paciente. Que nem muitos pacientes aparecem no consultório falando que, mas eu não posso me ausentar do meu trabalho, estou sempre corrido, como é que eu vou ter que fazer um repouso grande? Poxa, a gente tem medicações que o pós-operatório é ótimo, não tem necessidade. Claro, a gente recomenda no repouso de ficar, no máximo, umas 24 horas o paciente, dependendo do tamanho da cirurgia, entendeu? Então, todas aquelas objeções dela que ela tinha, eu comecei a entender que eram o que eu nem sabia que era objeção, na verdade. Para mim era desculpa, né, para não fazer o tratamento. Então eu começo a enxergar o que está acontecendo que o paciente não está aceitando o tratamento. Então, qual é a objeção dele? E eu agir antes, até que ocorra essa objeção. Eu começo a pensar lá na frente, né, conhecendo, porque como a gente tem paciente mais antigo que já conhece o perfil do paciente, a gente consegue lidar com essa objeção mais fácil. Entendi. Então, pelo que você me deu, o que mudou nesse ponto, nesse caso, o que mudou após o treinamento foi você entender que muitas vezes as objeções, as desculpas dos clientes não são objeções verdadeiras e você se sentiu mais confiante de argumentar, porque eu acho que o grande ganho que você está dizendo é que você entendeu que argumentar sabendo como fazer não é insistir nem ser chato, não é? Isso que eu pensava. Eu sempre pensava assim, não quero insistir, não quero ser chata, e não é isso, entendeu? O paciente foi no consultório para quê? Para fazer um tratamento. Então, ele quer uma solução. Só que se você não apresentar, não argumentar uma solução que seja eficiente, que ele dê valor a essa solução, que ele vê valor, que ele, né, a confiança no profissional, ele não vai fazer. Então, abriu minha mente em vários aspectos. E justamente assim, até no caso, claro que a gente não fecha 100% dos orçamentos, mas aquele cliente que não fecha, você sabe que não é o teu perfil de paciente, que ele não está buscando o que você tem para oferecer. Então, também assim, mesmo sendo o mínimo que vai lá tem os pacientes curiosos, você sabe, aquele cliente não é para você, que você já tem que ter traçado um perfil de clientes direcionado. Então, para mim foi muito importante fazer esse curso. Que legal, que legal. Porque eu acho que, na verdade, não é só a questão financeira. Eu costumo dizer que com venda turbinada, com o VT7, você vai alavancar suas vendas, mas não é só isso. Eu acredito que quando o profissional... Que vendas não é só para vendedor, né? Todo mundo, toda profissão, toda atividade... Precisa saber vender seu produto, seu serviço. Mas não é só o aumento de faturamento. Eu acho que a pessoa se sente mais confiante, ela se sente mais à vontade e ela consegue entregar, por estar confiante, ela consegue entregar um serviço melhor para o seu cliente. Concorda?
Claro que concordo, mas eu falei que tem um efeito colateral desse curso, porque quando a gente vira, a gente também é cliente, né, de outros profissionais. Então a gente sabe, poxa, eu quero comprar uma cadeira, por exemplo, fui comprar uma cadeira para o meu filho. A moça, sabe, em vez de mostrar os benefícios da cadeira, escolhe aí, vê qual que você quer, sabe? Dá vontade de sair da loja correndo, sabe? A gente começa a entender como funciona o mecanismo de vendas, né? De você mostrar os benefícios. Imagina, um filho com dor nas costas, de ficar na frente do computador, era a coisa mais fácil ela me empurrar uma cadeira cara. Cheguei lá pedindo uma cadeira barata, era a coisa mais fácil ela me vender uma cadeira cara, mostrando os benefícios. Eu cheguei até a ligar para o dono da loja para reclamar da vendedora, sabe? Porque é uma coisa que eu não estou mais admitindo, entendeu? De você ser maltratado em loja. Então, assim, então não é só no ramo de dentista que eu vejo, assim, é em tudo, né? No pós-atendimento, né? De um serviço. Então, isso que eu falo, vale muito a pena que você não é só, é na sua vida pessoal também. Que você saber mais argumentar, você saber exigir, né? Tá valendo muito a pena. Que legal. E me diga o seguinte, qual o principal fator que você mais gostou no treinamento? Bom, eu tô meio devagar, eu tô bem no comecinho, né? Tem muita coisa interessante que tá por vir, com certeza. Mas vários fatores, assim, que me ajudaram bastante é porque é justamente isso, é na segurança, né? Eu sei da minha capacidade, né? Eu sei do que eu posso oferecer para o cliente. Então, é nesse sentido que para mim foi muito válido. Não só de quebrar objeções, de você saber o momento. Por exemplo, vou falar com meu marido. Você sabe que a paciente não vai ser uma vendedora, ela não vai vender teu produto igual. Então, o certo é assim, uma coisa que acontece direto. A mulher vai, eu vou conversar com meu marido. Traz o marido para o consultório, você tem que fazer a venda para ele, ele que vai fechar, entendeu? Então, muita coisa que acontecia, você tem que dar materiais, né, em vídeo, em foto, para o marido dela ver, entendeu? Porque é ele que vai resolver se vai fazer o tratamento ou não. Eu perdia muito, muito orçamento, assim, que a esposa ia e não volta, entendeu? Porque o marido que vai resolver se vai fazer ou não tá conversando comigo e a cliente não é uma boa vendedora. Perfeito. E me diga o seguinte, quanto tempo... Vamos lá, você assistiu a minha primeira aula. Quanto tempo demorou para você botar em prática e fazer uma venda? Na manhã do dia seguinte. No dia seguinte? É. Que legal. Então, é um treinamento prático, real? Não, é isso que eu falo. Conhecimento sem ação é só conhecimento. Não adianta nada você fazer o curso se não aplicar. Então, as ferramentas que já estava vendo nos primeiros módulos, eu já fui aplicando. E eu estou muito curiosa para ver até o final, porque, na verdade, é mais tempo mesmo, mas tem muita coisa interessante que, isso que eu falo, se tivesse aprendido há 20 anos atrás, teria sido muito diferente. Eu não tenho como não perguntar, a gente já está acabando já essa nossa entrevista, mas eu tenho que te fazer essa pergunta. Você me contou, mas não diga o preço, mas você pagou um preço para se inscrever nesse treinamento. No dia seguinte, você fez uma venda colocando em prática o que você recebeu na primeira aula. Quantas vezes, mais ou menos, foi a venda em relação ao preço do treinamento? Acho que umas 5 vezes, mais ou menos. Quer dizer, você se inscreveu no treinamento, assistiu a primeira aula, no dia seguinte você fez uma venda cerca de 5 vezes o que você pagou no treinamento, é isso? Isso. Que legal, que legal. Fico muito feliz. Fico muito feliz porque isso quando a gente consegue entregar um resultado, né? A gente vê como é normal ver os alunos conquistarem resultados muito legais, isso me motiva muito, isso dá força pra gente. E para quem você acredita que esse treinamento vai ser importante? Que tipo de pessoas devem aproveitar o Venda Turbinada VT7? Na verdade, esse curso não foi formulado, pelo que eu vi, para dentistas, serve para qualquer pessoa que trabalha com o seu próprio negócio, ou trabalha, né, numa loja, vendedores, qualquer pessoa que vende, que nem o Sérgio falou, né, que você falou. Até no dia a dia a gente vende, negocia, né? Então, eu acho que para qualquer pessoa é indicado esse curso. Legal. E para fechar, uma dica
que você pode dar ou para dentista ou para qualquer outra atividade. Se você pudesse resumir aí uma dica pelo que você está aprendendo, uma dica para que as pessoas possam vender mais. Que dica é essa? A dica mais importante que eu aprendi é que o pessoal fala o que é preço, o que é valor. Valor é o que a gente recebe e preço é o que a gente paga. Então, eu até, assim, querendo fazer um movimento assim, de valorização profissional, então os dentistas estão muito preocupados em preço. A outra é mais barato, não sei o quê. Você tem que ter você sabendo o seu valor, a sua qualidade, entendeu? A objeção do paciente não vai ser o preço, porque quando você deseja muito uma coisa, se ele vê valor no seu serviço, ele vai fazer. É a mesma coisa, que nem eu falo, né, para as dentistas. Você quer muito um sapato, às vezes, não posso gastar agora. Você não vai lá e parcela e compra, faz o que quiser, que a mulherada faz. É a mesma coisa. É muito relativo esse negócio de não ter dinheiro. Quando você deseja muito algo, se o paciente não deseja, também não adianta, né? Tem que ver como que está a situação dele. Mas, assim, se ele vê valor no seu trabalho, ele vai fazer contigo. Ainda mais assim, quando é um paciente indicado, que é mais fácil ainda. Então, muito assim. E o que é valor? É você dar mais do que ele está pagando. Então, é o que o pessoal chama por aí também de encantamento de clientes. Falei, poxa, fui lá fazer uma restauração, eu não senti dor, eu fui bem atendido, ficou perfeita, não incomodou, e ainda saí com um brindezinho do consultório no final do tratamento. Poxa, isso é o que vai manter o boca a boca, que na verdade ainda é hoje a nossa melhor propaganda. Essa aqui é a minha dica. Legal, legal. Eu falo muito sobre isso, que é essa diferença de preço e valor. Preço é o que o cliente paga, valor é o que ele recebe. Tem gente que pensa que o preço é o determinante, e não é. O que faz uma venda acontecer é o valor que o cliente percebe que vai receber. Se ele perceber que vai receber muito, ele aceita pagar mais. Se ele perceber que vai receber um valor pequeno, ele quer pagar menos ainda. Poxa, que legal, Raquel. Percebo que você entrou na veia mesmo, né? Está muito claro para você os conceitos de treinamento. Eu fico muito feliz que você já tenha tido resultado no dia seguinte da primeira aula. E o mais importante, na minha opinião, além do faturamento, você pagou um preço no treinamento, no dia seguinte faturou 5 vezes mais do que você pagou no treinamento. Mas mais importante do que isso, do que a alavancagem de faturamento, é você poder ajudar mais ainda os seus clientes, porque agora as pessoas te procuram para fazer tratamentos, você está preparada para argumentar com elas, as pessoas percebem que aquele tratamento é importante e elas fazem o tratamento. Né? Que legal, parabéns, Raquel, fico muito feliz, obrigado por essa entrevista. Se você quiser fazer mais alguma colocação, fica à vontade, aí manda um abraço pro pessoal. Uma outra dica também que eu achei legal é o mix de vendas também. Por exemplo, o paciente vai procurando uma coisa e você vê que ele tem outra coisa para fazer, né? Por exemplo, vai fazer uma limpeza, mas, poxa, precisa fazer um clareamento. Eu também ficava receosa de oferecer um clareamento para o paciente, parece que está empurrando. Mas você sabe que se ele fizer um clareamento, depois tem as restaurações para fazer, que vai, né, vai dar mais resultado, ele vai ficar mais satisfeito. Então, são muitas dicas legais, assim, né? Que, na verdade, a gente deixa de ser desinibido, assim, ficar esperando o paciente decidir pelo tratamento. É a gente que tem que se impor. Então, vale muito a pena. Eu indico e estou indicando para todo mundo. Que legal, Raquel. Muito obrigado, tá? Parabéns pelo seu trabalho. Porque não adianta nada a pessoa que você falou, não adianta nada estudar e não botar em prática. Você estudou no dia seguinte, botou em prática e já fechou o primeiro. Você já me disse que está fechando vários outros avaliações, vários outros projetos. Que legal, parabéns a você, tá, Raquel? E você que está assistindo a gente, perceba aí as informações da Raquel. É muito legal quando a gente vê uma pessoa conquistando resultados legais. E essa é o meu objetivo, ficar apresentando cases de sucesso para mostrar que você pode ter resultados muito melhores, independente dos seus resultados atuais. Os seus resultados podem ser baixos, razoáveis, bons ou excelentes, não importa. Você pode conquistar resultados muito maiores se você souber os métodos que funcionam. Se você souber o que fazer, você vai ficar muito mais confiante e os resultados vão aparecer. Então, Raquel, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Pega essas dicas da Raquel e coloque em prática também, tá? Um grande abraço.